comprei uma luva de borracha para trabalhar. Para o melhorou. Outra coisa, né? Eu costuro isso. Agora está mexendo com cal. Nossa, Cal é brabo, hein? mata a gente. Cal é foda. Cal hidratado ainda que vão para serve para pintura. E dentro daqueles cal que antigamente, um cal para fazer uma massa, ficava 2, 3 dias para curar a massa, para ficar perfeito. Mas agora volta para o uso. É. Simone, tá me ouvindo aí, Simone? Beleza, né? Então tá bom. Crenilza também tá ouvindo aí? Deixa eu marcar a presença para vocês aqui. Crenilza, tá ouvindo aí? Dá um joia. Ó, o Carlos tá bravo com você ali, ó. Aqui, ó. Falou que você ia vir e não veio nada, tá vendo aí, ó? Sozinho aqui. Olha lá, só tá o Carlos hoje aqui na sala, gente. Como é que o frio não deixou vocês sair hoje? Ei, meninada. Tô dando um tempinho aqui, viu, meninas? Só pra ver se chega mais gente, tá? Tá frio aí, Crenilza? Faz um chocolate quente pra nós aí que nós vai beber. Olha um quentão aí, ó. Amanhã é julho. Ainda dá pra fazer um quentão hoje ainda, que é junho. A Gislaine também entrando aqui. É, tá frio mesmo. Tá frio, frio, frio. Essa madrugada hoje vai ficar braba a coisa. Não tá conectado, não? Ó. Uai, entrou aqui já, ó. O pessoal tá entrando. Gislaine mandou lá, ó. Pode vir, traz só o gengibre. A cachaça tem aqui. Lá, ó. Pertinho de casa. É pertinho da casa do Carlos aqui, ó. Tá doidinho pra fazer uma visita. É, agora você entrou, Carlos. Aqui eu sei aqui embaixo, ó. Bom, vamos começar então, né? Tá ouvindo aí, Carlos? Aí, ouvindo aí certinho, né? É até bom fazer isso que eu sei que tá saindo som. A Simone aqui de cima. A Simone está deitada lá, debaixo da coberta. Ela tá deitada debaixo da coberta ali. Ô, Simone, ativa seu som aí. Eu que sentindo o frio na orelha. Fala aí, Simone. Tô debaixo das cobertas aqui, quentinho. Aí. Acabei de tomar uma sopa. Até eu, se fosse aluno, não ia vir. Ixi. Na semana passada eu passei mal por causa da vacina, essa semana eu tô precavida. Tá certo. Eu tô aqui online. O Carlos tá em 2 lugares. Tá presencial e online. Ei, Carlos. O Carlos já tomou vacina? Já sim. Aí, ó. Tomou bem. Graças a Deus. Bom, vamos lá. Vou silenciar o microfone de vocês de novo aqui. Deixa eu bater papo aqui. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida para perguntar, vocês podem mandar em forma de texto aí para mim que eu enxergo aqui, tá bom? Que eu visualizo e aí eu respondo as dúvidas de vocês, certo? Vou compartilhar uma tela, vamos ter só a primeira parte da aula de novo hoje. Talvez ela estique para a segunda parte, tá? Como só está o Carlos aqui, então vai ser uma aula mais falada, né? Uma aula mais teórica. Essas aulas do último livro de vocês, atividades físicas e recreativas, elas são aulas práticas. Porém, precisa de mais gente na sala de aula, né? Para fazer prática. E aí acaba que
Não tem como fazer, né, Carlos? Vamos aprender a teoria para quando a gente estiver aí. Vai ter muito tempo de aula ainda, vou dar uma esticada boa com vocês ainda esse ano, tá? A gente vai ter férias no mês que vem, mas vocês vão ter aula ainda depois das férias, então pode ficar tranquilos que vai ter muito conteúdo ainda para a gente revisar, tá bom? Deixa eu pegar o meu livro aqui. Hoje a gente vai estar falando do capítulo 5 do livro, que vai falar sobre conhecer o público-alvo das atividades de vocês. Vou colocar aqui. Então a página é 27. Conhecendo e definindo o público-alvo. Quando a gente fala de público-alvo, Carlos, o que você acha que público é esse? Eu acho que aquele público que a gente tem que focar o que vai fazer. O público que você vai focar o que fazer. É o que fazer, não só qual atividade, qual entretenimento. Porque a gente não adianta nada a gente querer fazer uma coisa de criança que só tem adulto. Isso. Não adianta nada querer fazer uma coisa de adulto onde só tem criança. Então Isso. a gente tem que focar no público. No público-alvo. É o que a gente comentou semana passada. Sim. Né? Tem que organizar. Né? Exatamente. O público-alvo nada mais nada menos é do que os pacientes de vocês. Que pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser um adulto, pode ser um idoso. Então esse é o público-alvo. Vocês vão trabalhar com o público que vocês estão cuidando. Então no capítulo 5, definindo e conhecendo o público-alvo, a primeira coisa que a gente tem que entender é conhecer as características desse nosso público-alvo. Se eu falar para vocês o seguinte, vocês vão cuidar de criança. Como que são as características de crianças? Vocês vão trabalhar agora com idoso. Quais são as características do idoso? Então não adianta eu simplesmente cuidar, eu tenho que conhecer esse público-alvo. Tá? Então eu vou passar aqui a tela, ó. Vocês vão ver em casa os fundamentos que eu peguei aqui da página 27 e coloquei aqui na lousa para vocês. O cuidador precisa identificar as características e comportamentos de cada faixa etária para ter uma melhor atuação no trabalho. Então, olha só. Características e comportamentos de cada faixa etária. Então, por exemplo, Carlos, você vai trabalhar com criança, é uma faixa etária. Vou trabalhar com agora adolescente, eu vou cuidar de jovens, é outra faixa etária, outros pensamentos, outras características, outros comportamentos. Tá? Agora eu vou trabalhar com idoso, mesma coisa, faixa etária, característica, comportamento. Então, quando a gente conhece o nosso público-alvo, a gente trabalha com mais facilidade. Por exemplo, eu dou aula de cuidador aqui e de farmácia também. As turmas de cuidador são turmas mais focadas. As turmas de cuidador são pessoas que são mais focadas, né? A gente brinca, tudo bem. Só que são pessoas que querem mesmo a profissão, que dão valor. Já as de farmácia já é mais meninada. Já é mais assim, aqueles, tipo, procurando o primeiro serviço, né? Pessoa mais jovem. As turmas de cuidador são pessoas mais velhas um pouco, não estou dizendo todos os alunos. Então, é um público diferente do que de farmácia. É um perfil. Tem que dar aula diferente para a farmácia e aula diferente para o cuidador. Então, é um público aí de perfis diferentes. Tá? Então, aí, fundamentos do livro, vocês veem que é de extrema importância esse cuidador saber identificar essas características. Você cuidou só de uma senhorinha, né, Carlos? Você cuidou só daquela senhorinha lá, né? Não, eu cuidei do senhor Diego 7 meses. E meus pais, né? Ah, sim. Meus pais. E também eu faço voluntário, né? Ah, sim. Então, tá sempre uma pessoa. Sempre. Mas você nunca pegou, por exemplo, criança ainda para cuidar? E adolescente também não? Só pessoas acima de 50 anos. Certo. Então, adultos e idosos, vamos dizer assim. Tá. Tem gente que já cuida, por exemplo, de criança. Tem a questão da experiência com os filhos. Né? Quem tem filho pequeno, tem tudo isso. Tá? Então, olha só. O desenvolvimento de cada paciente, tem que entender que cada paciente, né, vai ter aí um desenvolvimento. Então, a criança tem um desenvolvimento, o idoso tem um desenvolvimento, o adulto, o acamado. Vocês precisam aplicar conhecimento técnico. Eu vou explicar que conhecimento técnico é esse. Tá? Então, olha só. Aplicado ao cuidador nas diversas atividades recreativas propostas por ele. Semana passada vocês viram o planejamento. Vamos pular corda. Tem que ter todo um planejamento. PODC, planejar, organizar, desenvolver e controlar.
Tá? Tudo isso vocês vão fazer, mas eu vou fazer com um grupo específico. Então, quais são as faixas etárias? Quais são os grupos específicos que existem? Primeira infância, segunda, adolescência e vida adulta, terceira idade. Então, são aí, se vocês olharem bem, são 4 públicos. Primeira e segunda infância remete à infância. É como se fosse um público só. Mas há diferenças aí. Eu tenho a adolescência, eu tenho a vida adulta, que são os adultos, e a terceira idade, que na maioria dos casos que vocês vão trabalhar. Então, por exemplo, eu não posso simplesmente pegar aqui atividades, né, da primeira infância e colocar para a terceira idade. Não vai combinar. Ao mesmo tempo, eu não posso pegar a terceira idade e colocar na adolescência, que também não vai combinar. Tá? Então, por exemplo, se eu falar primeira infância para vocês, quais ideias vocês vão ter de atividade para a primeira infância? Essa que é o tema da aula de hoje. Quais atividades que eu posso propor para adolescente? Quais propostas eu posso trazer para a terceira idade? Então, a gente vai discutir isso. Quais são as ideias que a gente pode ter perante cada público-alvo. Tá? Então, no livro de vocês, aí na página 27, vocês já estão vendo a primeira infância. Tá? Então, olha aí, 3 bebezinhos verdinhos aí, né, que vocês estão vendo, de roupinha verde na folha do livro aí, que fala que a primeira infância é a fase que se inicia com o nascimento da criança e abrange até os 6 meses, aos 6 anos. Então, do nascimento aos 6 anos de idade. Olha aí, primeira infância. Tá? Então, se vocês pegarem para ver lá do primeiro livro do curso, né, Profissão de Cuidador, quando eu falei uma aula para vocês, foi até online essa aula, eu falei sobre fases do desenvolvimento infantil. Então, a gente percebe que na primeira infância, até os 6 anos, as crianças, olha só, elas não dão tanta importância a grupo, porque elas são mais egocêntricas. Elas pensam mais em si próprias. Elas querem atenção para si próprias. Tudo bem, elas vão brincar em grupos na escola, né, ali na pré-infância, na pré-escola, tudo. Mas elas são egocêntricas. Né, elas pensam em si próprias. Vocês podem ver que as crianças ficam mais ligadas aos pais, sempre quer o pai e a mãe perto. Não dão tanta bola para grupo. Tá? E elas também entendem pequenas regras. Pequenas regras. Não vai colocar regra demais para uma criança que ela não vai saber entender isso. Tá? Crianças assim, ó, até os 6 anos, adoram fantasia. Então, por exemplo, fantasiar de história, né, de quadrinho, o que mais? Carlos, vai dando ideia aí. Super-Homem, os heróis da Marvel, né? Tudo isso, fantasia, mundo de fantasias, Harry Potter, tá? Invenções, elas adoram inventar coisa. Você dá um Lego, por exemplo, elas inventam um monte de coisa. Dá uma massinha de modelar, inventam um monte de coisa. Tá? Por quê? Olha só, elas precisam ter a atenção e a compreensão, só que elas não têm domínio disso ainda. Elas não criaram ainda, até os 6 anos de idade, um domínio da atenção e da compreensão. Elas fazem, mas geralmente elas não prestam tanto atenção e não compreendem muito bem aquilo que estão fazendo. Por exemplo, uma criança vai brincar com ela e vai falar assim, nossa, né, vamos supor que essa menina de amarelo aqui da tela, ó, a festa de aniversário da Frozen. Ela vai achar que ela é a Frozen. Não, ela não compreende que isso aqui é uma coisa imaginária, é uma coisa que não existe. Ela acha que existe. Se eu chegar, por exemplo, com uma fantasia de um robô, Transformers, o menininho ali de azul vai achar que é um carro mesmo de verdade que está ali. Então a compreensão, né, eles não têm tanto domínio dessa compreensão. Igual a gente sabe que isso não existe. Né? E aqui o cuidador tem que ser carismático. Então, tá dando para entender, Carlos, como é que é o tema da aula de hoje? Se eu for trabalhar com crianças até 6 anos, eu tenho que entender como que é aqui, a característica delas. São egocêntricas, entendem poucas regras. Ao mesmo tempo, entender o que elas gostam, fantasia, invenção, só que elas não compreendem muito bem aquilo. E eu tenho que ser o quê? Carismático. Então é o cuidador que tem que gostar de criança, tem que ser carismático, não pode ser aquele cuidador barra pesada, né? Tipo o professor, aquele professor barra pesada da escola. Tá? Então, tem que ser carismático. Então, assim, a criança fica até assustada com isso. Ela perde a vontade de brincar, ela perde a vontade de se interagir. Então, é ser carismático. Aquele professor gostoso de trabalhar, aquele cuidador gostoso de trabalhar.
Então, esse que é o objetivo da aula de hoje. E aí, se eu falar para vocês assim, ó, me deem agora, o pessoal de casa que está assistindo também, eu quero que deem exemplos, tá? Mandem em forma de texto para mim. Que eu e o Carlos está aqui, a gente está vendo, tá? Quais são as atividades que a gente pode preparar para esse tipo de criança? O que você acha, Carlos? Vamos lá. Atividade assim. Pega-pega. Um pega-pega? Pega-pega. Pode ser. Uma atividade tipo. Pique-esconde. Pique-esconde. Fazer desenho no chão, que muitas crianças Isso. gostam, né? Pular amarelinho, que as crianças também. Um pega-pega, um pique-esconde desenvolve o que na criança? Pega-pega, assim, vai desenvolver a Movimentação. Ó, a Sueli, pula varinha. Pula varinha, muito bem. Ó, atividades para movimentação. Ciranda, cirandinha. Aqueles que da escola as pessoas fazem. É que se tivesse mais gente na sala, a gente faria aqui, ciranda, cirandinha. Escravos de Jó. Escravos de Jó jogaram caixa. Exatamente. Você treina ali, ó, movimentação. A canoa virou. Se a canoa não virar, olê. É essa aí. Eu acho que é, né? Não tô lembrado. Balança caixão. Ó, pega-pega, amarelinha, tudo para movimentação. Sapo cururu, isso que eu não entendo o que é, não. Deixa eu ver quem mais tá mandando aqui pra gente. Montagem de Lego, jogar bola. Bola atrás. Você deixa a bola e sai correndo até a pessoa saber que está atrás dela, para pegar e sai correndo. Ah, entendi. É brincadeira de escola mesmo. Né? De pré-infância ali, de creche, né? Creche, assim, escolinha, pré-escola. Aí você também tem que ter o desenvolvimento de coordenação motora fina. Lembra aquela vez que eu falei de coordenação motora fina? Até você mandou, né, Carlos, de tampar rosca lá, o pote. Isso. Ó, papel para colorir. Vocês podem ver que hoje tem aqueles livros de colorir, né? Que pintar todos os quadradinhos e tal. Aquilo é muito bom. Também tem aquilo que a gente, quando tem loja, tem um montão de cores coloridas. Isso. Você só monta o lápis de cor. Para colorir. Exatamente. Barbante, porque tem criança que brinca com barbante, às vezes faz tipo pular barbante, elástico. Não, e também você viu aqueles que faz tipo um celularzinho? Ah, o fone lá, né? O da lata e sai de lá. E pior que é mesmo. Coisa que né, a gente fazia quando estava na pré-escola, se for ver. Massinha de modelar, eu adorava. Tem um pote de massinha de modelar aqui na escola, tá lá no meu armário. Então, assim, massinha de modelar é muito bom, né? Para a pessoa desenvolver ali, fazer bonequinhos. Quebra-cabeça, entra nessa fase ou não? Olha a Lília aí, ó, a Lília chegou, viu? A Lília acordou. O Carlos estava com saudade aqui sua, viu, Lília? Ei, meninada. Então, será que entra nessa parte? Eu acho que não. Até 6 anos de idade, as crianças não têm uma compreensão ainda. É o que a gente falou no começo da aula. Então, assim, elas podem até tentar fazer, mas não é indicado. Para essa faixa etária, não. Isso aqui já é mais brincadeira mesmo de escolinha. Né? Brincadeira, assim, de fantasia. Ó, desenvolvimento da coordenação motora espacial. Aqui é brinquedo de encaixar. Não significa Lego. Lego, você tem um Lego para você desenvolver o quê? Montar um objeto. Vou montar um carro. Isso é tipo aqueles coisinhas que vão botar aquele buraco redondo. O buraco redondo, o quadrado, isso. Encaixar. Exatamente. É aqui que entra. Ainda não entra o Lego. O Lego você monta uma estrutura. Você tem que saber que peça que vai, você tem que entender se aquela peça está sobrando ou não. Agora aqui, ó, desenvolvimento de coordenação espacial é brinquedo de encaixar, é empurrar, puxar. Tem brinquedo que você empurra, tem brinquedo que você puxa. Aquele do pirata. Sabe aquele que você tira as faquinhas? Pula pirata. Pula pirata. Também tem aquele também que aparece a coisa que a criança fica com a marretinha para acertar a cabeça. Isso, a marretinha da cabeça que você, quando ele vai pulando assim, você tem que martelar. Bloco de empilhar é aqueles quadradões de plástico que você vai montando paredes. Só que na minha
lembro. Uns de madeirinha. Tipo, de madeira, até que você tinha que você montava a igreja, montava Isso. então, agora eu não vejo aquilo lá. Não, mas ainda vende. Nessas lojas de brinquedo mesmo você consegue comprar. Vou comprar um dia para juntar as crianças para brincar. Eu até quero comprar aqui para a escola para a gente ter, para também fazer. Então dá para ver que isso aqui ó, é praticamente exercícios de atividades, quer dizer, propostas em escolinha. E isso tem em escolinha. Vocês entenderem que na escolinha é ensinado isso. Ó, desenvolvimento de criatividade e imaginação. Aí entra as histórias. Aí as historinhas, né, tipo conto de fada, fantoche, colocar um fantoche na mão. Fantasias a gente pode ensinar elas a pintar o rosto. Pintar rosto. De gato, Isso, usar guache. jaguar para fazer põe uma foto lá para eles pintar igual para ficar como um super-herói. Isso. Né, usar aquelas máscaras de super-herói, né, que você falou. Caderninho de pintura. Então isso aqui é praticamente para pessoas até 6 anos de idade, crianças. Quem foi cuidador de criança aí, ó, usar isso daqui. Porque ajuda na movimentação, ajuda na coordenação motora, na coordenação espacial, né, que é a questão de saber o que é redondo, quadrado, saber se cabe, se não cabe, né? E desenvolver a criatividade também e a imaginação das crianças. Tá? Isso na primeira infância. Depois eu tenho a segunda infância. Tá? Deixa eu ver quem mandou mensagem aqui. Olha lá, ó, ele está mandando beijo para nós dois, ó, aqui, ó. Ei, Lili. Semana que vem você vem, Lili. Falta não. Todo mundo tem que vir. Opa! Todo mundo vem semana que vem. A segunda infância, no livro de vocês, na página 28, já compreende a idade dos 7 aos 12 anos, que já é a pré-adolescência. Lembrando que criança ou infância é de 0 a 12. Eu tenho a primeira, que é de 0 a 6, e a segunda de 7 a 12. Agora, a adolescência é dos 12 aos 18. E vida adulta é a partir dos 18. Tá? Então, a pré-adolescência, ó, as crianças aqui, na segunda infância, já geram mais interesse pela competitividade. E aí elas vão querer atividades em grupo. Elas começam a deixar de ser egocêntricas e vão começar assim, ó, por exemplo, esse grupo de 4 crianças aqui, ó. Eles vão querer, por exemplo, brincar em grupo, trabalhar em grupo. Só que eles vão querer competitividade. Eu sou mais inteligente que você, eu sei fazer mais que você, eu sei fazer mais que você. Então, elas acabam girando uma competitividade saudável, se for ver. Para a vida adulta. Esse menino pode ser um engenheiro, essa menina pode ser uma médica, essa de baixo pode ser uma enfermeira. Então, a competitividade. Tá? E aqui nessa fase, o cuidador precisa transmitir valores. Já que é uma fase, né, de, vamos dizer assim, quase uma transição da infância para a adolescência, então os valores que eles captam aqui vão ser levados para a vida inteira. Então, o cuidador tem que ser um exemplo de bom comportamento para essas crianças. Elas vão focar nele, se ele é assim, então nós temos que ser igual. Exatamente. Se ele é carinhoso, nós temos que ser carinhoso. Se ele é educado, se ele gosta de fazer as coisas, fazer, trabalhar, nós temos que ser igual a ele. Agora, se a gente for relaxar... Não dá certo. É onde, assim, eu vou entrar em aspas aqui, tá? É só um comentário que eu estou fazendo, imparcial também. É nessa fase em que a criança, a gente sabe que a gente até viu isso nos livros, a infância é a parte do desenvolvimento da criança. Então, o ambiente onde ela vive é o que vai influenciar diretamente. Tá? Oi, Gi, pode entrar. Peraí, deixa eu ver quem mais entrou aqui na aula. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só marcar quem entrou na aula aqui. Tomou a vacina, deu uma reação. Quem foi? Tá aqui? A Lília, tá aquela ali, ó. Ela tá lá em cima, ó. Tá aqui, tá cá? Ô, Lília, ativa o som aí. Ativa o som, Lília. Pode falar. Oi, tá passando bem, não? Oi, boa noite. Boa noite. Sentiu Tudo mal? jóia, bem?
Tô bem, só eu tomei a vacina hoje, é que eu tomei aquela de dose única. Então, Ai, que assim, chique, velho. Ó, Muito chique, aí, parabéns. só que, porém, ela me deu muita dor de cabeça. Eu tô assistindo a aula, mas minha cabeça tá estourando de dor. E, assim, deu uma tremedeira no corpo, deu umas coisinhas meia chatas, sabe? Aí eu falei, não vou arriscar pegar volante e dirigir à Não, noite, não. Aí eu não. resolvi ficar em casa hoje. Mas, se Deus quiser, semana que vem eu tô aí. Tá, semana que vem você vem e melhoras pra você, tá? Se Fica Deus com quiser. Deus. Tchau, Obrigada. turma. Tudo de Um bom beijo, pra você. um beijo pra vocês. prontinho, gente. Obrigada. Certinho? Tá, direito. Ele não sente nada, né? Nossa, ela tomou a Janssen. A da Janssen, uma dose só. Olha que chique, velho, ó. Essa vacina aí, Lili, ela te dá 3 meses de vida só, viu? Meu, mas... Eu também tomei cara, gente. Nossa. Também aquela estraga a gente. Estraga a gente. Ei, menina. Então vamos lá. Deixa eu ver quem mandou bate-papo aqui. A Kenise falou que se não tiver frio, ela vem semana que vem. Semana que vem. Semana que vem. Mas o frio vai ter só sexta-feira, se Deus quiser. Se for sábado, tá. Bom, então vamos lá. Então é a fase aqui, né, da segunda infância, em que o cuidador tem que transmitir bons valores e bom comportamento. Eu estava falando sobre o ambiente que a criança se desenvolve. Se for um ambiente truculento, cheio de briga, né, os pais não dão bola, a criança não vai conseguir captar valor, captar bom exemplo, bom comportamento. Aí a criança acaba se perdendo na vida. Por quê? Por conta de questões dentro de casa. A maior educação, né? Exatamente. O maior exemplo que os pais, ou talvez as pessoas que estão dando para ele. E aqui é uma coisa importante, porque vocês estão vendo que às vezes é o cuidador que vai ter essa responsabilidade. Às vezes nem o pai e a mãe, Depois o povo vai ficar mais tempo com ele do que os pais. mais tempo que os pais. Então olha que coisa mais importante. Por isso que a escola é importante. Porque é na escola que também aprende isso. Ó. Os professores, a pedagogia ensina primeira infância, segunda infância, transmitir valores. Saber lidar com a idade. Saber lidar com a idade. Pessoal de casa, quiser comentar alguma coisa, pode perguntar, viu? Bom, depois, quais são as atividades propostas para esse grupo em específico? Vamos lá. Agora entra também o pega-pega, esconde-esconde e mímica. Tudo bem, na fase do 0 aos 6 anos dá para entrar. Só que é nessa fase aqui que como tem a competitividade, então as crianças também vão começar a aceitar regras mais sólidas. Tipo assim, ó, te peguei, então você está fora. A pessoa aceita, a criança aceita, mesmo dos 7 aos 12 anos. Às vezes do 0 aos 6 elas não entendem muito bem isso. Pega, lembra que você não pegou, tem que ficar aqui. Né? Isso. Não vai ficar parado. Né? Brincar de Estátua. A criança vai obedecer. Exatamente. Entra aqui esporte também, se for ver. Futebol, vôlei, né? Esporte, peteca, essas coisas todas. Depois, olha só. Desenvolvimento de coordenação motora. Pular corda, dança das cadeiras, amarelinha. Amarelinha você faz lá no chão. Amarelinha você tem coordenação motora. Você pula com um pé, depois com os dois, depois com um pé só. Né? O pular corda é a mesma coisa. Você tem o ritmo da música ou o ritmo da corda. Então isso desenvolve coordenação motora. Tá? Então isso tudo entra. Essa dança das cadeiras é legal, porque o pessoal vai ter agilidade para sentar. Agilidade. Saber, tipo assim, opa, a música vai terminar daqui a pouquinho. Ó, então, peraí, eu tô perto da cadeira. Parou, pum! Você tem que ficar olhando para ter aquela coordenação de rapidez. É reflexo. Você desenvolve até o reflexo aqui. E agora entra o que a Lili falou. É nessa fase que entram jogos mais complexos. Ó, habilidade e raciocínio lógico. Então, quebra-cabeça, jogo da memória, dama, xadrez. Tá aprendendo xadrez aí, Lili? Né? Então, o xadrez entra também como raciocínio lógico. Eu ensinei xadrez para vocês aquele dia aqui. É puro raciocínio lógico e habilidade. Tá? Aqui entra o Lego, o bloco de montar, porque eu vou construir, por exemplo, um carro.
Aí eu sei onde é que tem que ir o pneu, onde é que tem que ir o para-choque, né? Tudo isso no Lego. Eu vou construir um prédio, eu tenho que pôr as janelas, tem tudo isso. Tá? Então já muda um pouco a questão lá da primeira infância. Certo? Bom, a fase braba. É a fase complicada, né? Que todo mundo aí comenta que é a pior fase. Na verdade, não é a pior fase. É uma fase truculenta. Opa, é sim. Só que eu vou falar uma coisa pra você, Carlos. Você vai ter que concordar. Acho que muita gente em casa vai concordar, mesmo agindo da maneira que eu vou comentar aqui. A adolescência é quando é a transição, né, da vida da criança para a vida adulta. É a fase que a pessoa descobre a questão do sexo oposto, sentimentos, vontades, desejos. Elas querem estar mais desprendidas dos pais, porque elas têm agora um mundo pela frente. Então, olha só. Tem mais facilidade de aceitação e discussão das diferenças. Tem adolescente hoje que já fala sobre racismo, já fala sobre homossexualidade, tudo isso. Cabeça aberta. É a fase onde que elas estão altamente influenciáveis. Então é uma fase perigosa, porque essa menina aqui, por exemplo, ela pode ser influenciada por esse menino ou por essa outra menina. Então é uma fase que, como ela está descobrindo o mundo, ela pode ser influenciada. É onde que entra ali os pais, tipo, o que te oferecer você não aceita, isso não presta, aquilo não é certo. Tá? É porque, professor, essa fase agora, até com as crianças, até com os jovens, tem mais aceitação das coisas que vem de fora. Isso. Porque, vamos supor, se o pai e a mãe não dão em casa, lá fora eles dão em dobro. Exatamente. Eles dão em dobro as pessoas. Então, eles que vão procurar lá fora, eles ficam em casa. E é a fase onde que eles estão conectados com o mundo moderno. É o celular, internet, Facebook, Instagram, WhatsApp, rede social. Todo adolescente tem um celular. Né? Então, assim, todo mundo tem um perfil lá no Facebook, tem um perfil. Ah, eu não tenho. Mas vai ter uma hora, um Instagram vai ter uma foto, às vezes. Não adianta. O mundo moderno alcançou a fase adolescente. Então, isso, nós somos adultos. Né? Deixa eu pegar você, cara. Nós somos adultos. E eu também sou conectado. Você também é conectado. Opa, caiu de novo. A rodinha do Carlos está caindo aqui, ó. Ah, tá rindo aí? Ei, Lili. Então, assim, eu estava falando, né, que o pessoal, né, às vezes até perdoar o que eu ia falar, mas é uma fase em que os pais, claro, eles precisam ficar de olho, mas ao mesmo tempo precisam também liberar. Né? Precisa deixar os adolescentes conquistarem o mundo deles. É onde entra esse papel aqui embaixo. Ó. Tanto o cuidador quanto os pais observar o comportamento e transmitir a responsabilidade. Eu sei assim, por exemplo, eu, Bruno, eu sou pai desses 3 meninos que estão aí. Né? Desses 3 jovens aí. Eu preciso ser exemplo para eles. Eu preciso observar o comportamento de cada um. Por que o comportamento dessa ruiva está diferente? Ela está mais afastada, ela está andando com certas pessoas, espera aí. Né? Então eu observo o comportamento e eu transmito responsabilidade. Quando eu consigo transmitir responsabilidade para ela, ela sabe o que é certo e o que é errado, com quem que ela tem que andar, com quem que ela não tem que andar. Ela vai ter mais competência para fazer. Exatamente. É a fase difícil, porém, se eu, como pai ou cuidador, consigo transmitir isso para ela ou para eles, eu posso pôr minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Vai seguir aquilo que eu propus. Tá? Então, assim, eu preciso liberar. É meus filhos, são meus filhos. Eu preciso liberar para o mundo. Não adianta eu querer segurar. Eu não vou conseguir segurar a vida inteira. Uma hora eles vão querer morar sozinhos, vão querer arrumar um parceiro, uma parceira para casar, ter filho. E aí? Tem pai que segura muito. Eu tive esse exemplo comigo mesmo. Meus pais me seguraram muito. E eu tenho, assim, já passei dessa idade de adolescente. Mas na minha adolescência eu tinha muita dificuldade de relacionamento, porque eu era muito seguro com os meus pais. Eu não podia sair que minha mãe me dava horário para chegar em casa. Entendeu?
Tudo bem, tem que ter isso, a gente preocupa. Quem é pai, eu não sou pai, mas quem é pai, quem é mãe, sabe que se preocupa. Mas, se você transmite responsabilidade, você pode ficar tranquilo, que seu filho, sua filha vai fazer aquilo que você realmente quer para ele, tá? É legal entender essa parte, porque é uma fase complicada. Bom, o que a gente vai ter aqui como atividade para esse grupo de adolescente? Esporte, natação, corrida, tudo para movimentação. Então, o adolescente adora jogar bola, as meninas adoram jogar vôlei. Ah, eu quero fazer uma natação, beleza, eu quero fazer uma corrida, incentivar esporte, bicicleta, né, uma academia. É incentivar, tem que incentivar, tá? O que mais? Ó, se a Lili tivesse aqui, eu ia pôr música para ela dançar aqui para nós. Então, desenvolvimento de coordenação motora, dança, teatro, aprender um instrumento musical. É tudo nessa fase. Violão. Eu estou ensinando violão. Quem está me assistindo aí? Toda sexta-feira tem. Toda sexta-feira tem. Assiste quem quer. Exatamente. Igual eu falo, volta aí, assim, cai quem quer. Cai quem quer. Né? Ó, como é que esse tipo de público se socializa? Cinema, show, passeio, os estudos. É a vida adolescente. Que adolescente que não quer ir no cinema, que não quer ir num show? Não está tendo agora, né? No shopping, sentado com uma No shopping, uma turminha, tomar um sorvete. Então, isso faz bem, porque socializa. tomar um vinho. Aí depende, né? Tem gente que o pai não deixa tomar vinho, não. Tá? Pessoal de casa, falta 3 minutos para acabar a aula. Eu vou encerrar essa parte aqui e já vou começar outra. Tá? Eu vou encerrar essa primeira parte aqui, vou dar 5, 10 minutinhos aí para começar a segunda. Tá? Porque senão eu vou começar aqui a outra parte e não vai terminar. Então, deixa eu só descompartilhar a tela aqui. Então, a Lília está ali, está o Carlos online. Ô, Carlos, dá um joinha aí, Carlos. Olha lá, ele está online ali, ó. Beleza. Né? A Simone, a Sônia, beleza. É, o pessoalzinho aí. Apareceu, resolveu dar as caras. O Carlos está zoando vocês aqui, viu, gente? A Gislaine não gosta de aparecer, não sei porquê, né? Olha lá. Aparece aí, Gislaine. Sônia, cadê você, Sônia? Ei, meninada. Ó, eu vou derrubar vocês aqui agora. Daqui 10 minutinhos já jogo outro link no grupo, tá bom? Aí vocês podem de novo acessar lá. Olha lá, a Sônia levantou a mão para você. A Sônia lá em cima levantou a mão, ó. Rapaz, só. Eu pedi pra falar o que ela vai falar. Não, a News aqui falou Ou que... seja, ela tá aí, né? Ela tá aí, ela tá aí. Ok, né? Ai, meninada, muito bom. Bom, deixa eu desativar aqui. Daqui a pouquinho eu mando o link no grupo de novo, tá? Até daqui a pouco, pessoal.